Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Hugnóstico. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E se, porventura, tá, você quiser ser um colaborador deste canal, nos ajudar, nos apoiar financeiramente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, lá estará também, né, a chave Pix, ok? Você tira um print e você pode ajudar. Veja, nós estamos fazendo vários estudos sobre a gnose e me surpreende ver pessoas que vêm assim e falam o seguinte: Sofia nunca foi uma pessoa. Primeiro, quem fala isso deve ser um expert em gnose cristã, né? Porque o que a gente está vendo é a manipulação dos textos para uma suposta leitura simbólica, tá? Uma suposta leitura diríamos assim, tirada do contexto em que os escritos gnósticos existiram. Tá? Isso é importante de se dizer. Você não pode pegar os evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos, os evangelhos canônicos e tirá-los do contexto em que eles surgem. Ah, mas são textos manipulados. Tudo bem, mas mesmo assim, você nunca vai poder pegar algo e tirar do contexto em que eles existiram. Contexto social, contexto político, contexto religioso, etc. Tá? Então, a primeira leitura que a gente faz de qualquer documento, inclusive, tá, da Constituição, do Código Civil, do Código, diremos assim, penal, a primeira leitura que você faz é a leitura literal. Você não faz leitura simbólica dos textos. Você só opta por uma leitura simbólica ou mistagógica para uma hermenêutica, uma exegese interpretativa, subjetiva, a partir do momento em que você não consegue compreender o artigo ali colocado. Quando você pega a Bíblia e você tira a Bíblia do contexto em que ela foi escrita, você vai fazer leitura subjetiva, que é o que acontece hoje. Tá? Então, leitura simbólica é o tipo de leitura preguiçosa. Tá? É um tipo de leitura psicológica, porque eles querem entender que a Sofia, que o Demiurgo, que os arcontes, os eões, o Deus desconhecido e etc., tudo não passa de uma assim, alegoria simbólica para se entender o ser humano assim mesmo. Nós, então, fazemos essa leitura para que as pessoas aí consigam compreender que tudo tem a ver com mística, com espiritualidade. Né? Então, quando alguém comenta que a Sofia não é uma pessoa, é aquela tal história do negacionismo. Tá? O cara começa a negar a existência de tanta coisa que daqui a pouco ele vai dizer: eu não existo também, vocês, por favor, vocês estão vendo aqui, mas eu não existo, eu sou um fruto do pensamento de vocês. Tá? Então vai começar o delírio. Então tem pessoas que estão vivendo no mundo da fantasia, tá?
num mundo delirante, tá? Num mundo manipulado pela New Age, com as suas crenças, com seu ocultismo, esoterismo, hermetismo e mais um monte de ismo que eles resolvem botar numa panela só, num caldeirão, fazer um caldo e resolvem distribuir o veneno para todo mundo. Né? Então eles começam a fazer interpretações do tipo, os arcontes, não, os arcontes, gente, não existem, tá? Então os arcontes não existem, vamos tirar isso da cabeça. A Sofia também não. Os eões também não. Tá? O Deus desconhecido também não. Olha, isso tudo, os místicos gnósticos falaram, né? Então, quando a gente começa a fazer uma leitura literal dos textos, que a gente vai lá, sabe, no texto cópita, no texto grego, né? E a gente vai se aproximando, né, daquela leitura mais que vai buscar o sentido filológico dos termos, né, que a gente vê a gramática, que a gente vê a semântica, que a gente vê em determinadas coisas, aí, aí as pessoas começam a pular fora do barco. Né? Não é à toa, lá no nosso grupo de Zap, as pessoas têm falado bastante sobre as questões, pessoas que assistem o canal do Sabino, né? Assistem o Teologia Reversa, assistem... Porque é o seguinte, esse pessoal não estão errado. Se você pegar o que eles estão pesquisando a respeito da Bíblia, tá? Pegando os textos das tabuletas da Suméria, pegando os textos ugaríticos, pegando os textos de Corã, você vai verificar que quando se começa a dissecar a Bíblia, você vê que a Bíblia é uma grande farsa do Antigo Testamento e parte do Novo também. Tá? Uma grande farsa. Uma farsa inventada para ocultar, tá? E implantar no Ocidente uma religião, tá? Uma cultura judaico-cristã que é predominantemente manipuladora. Certo? Hoje, tem rabinos que, para vocês terem uma ideia, tem rabinos que nem fazem uma leitura tão ridícula quanto fazem os cristãos aqui, que se apropriaram do Antigo Testamento para falar um monte de bobagem, um monte de asneira, porque não estudam, não pesquisam. O mesmo eles fazem com os textos gnósticos, né? Eles pegam aqui, eles pegam aqui o texto gnóstico, tá? E aí eles dizem, bem, vamos fazer uma leitura simbólica, porque a gente não consegue entender. A gente não entende, não entende, né? Tio Robson, por favor. Né? Então, vamos fazer a leitura simbólica, freudiana, né? Ou então a leitura mistérica a partir da teosofia, a partir não sei do que, entendeu? É um monte de gente que, com toda sinceridade, eu acho que até são pessoas honestas, mas não sabem o que estão falando. Eu estudei 20 anos gnose, não sei o que. Não me interessa se você estudou até 100. Porque quando uma pessoa vem e faz um comentário desse, já sabe que não estudou nada. Não aprendeu nada desse livro. Tá? Não desse aqui, mas dos textos, dos códices. Não teve um cara que estudou mais a gnose cristã do que o Hans Jonas. Tá? Então, se as pessoas se dessem o luxo de comprar os livros dele, mas não vão comprar porque, primeiro, não se encontra no Brasil o livro dele, quase. Ele publicou muitos e muitos livros. E outros que estudaram a gnose de perto. Né? John Lambilage e tantos outros.
Então as pessoas ficam falando coisas que às vezes eu fico me perguntando se a ignorância realmente está reinando, se essas pessoas se tornaram arcontizadas, tá? São almas perdidas, né? E que não conseguem entender, né, os textos gnósticos. Primeiro, dizer que os arcontes não existem, dizer que o demiurgo não existe, é desconhecer completamente o contexto. Todo mundo sabe que os gnósticos diziam que o demiurgo era quem? O Deus do Antigo Testamento. Né? Era o Javé. Então, quando você recorre aos textos ugaríticos, você vai ver que Javé, né, era um Deus marginal na história de Israel primitivo, da região do Levante. E você vai ver hoje os estudiosos dizendo esse Javé é o mesmo Enlil lá das tabuletas da Suméria, né? É a mesma figura. Então, são estudiosos que falam, não é uma pessoa bobona que não se dá o luxo de pesquisar, porque a preguiça é muito grande de ler. Tem gente que alega que não tem tempo de ler, então, bem, se você não tem tempo de ler nem de pesquisar, então deixe de estar dando opinião do que você não conhece. Correto? Eu não dou opinião sobre medicina porque eu não estudei medicina. Tá? Então eu não dou opinião sobre jornalismo porque eu não estudei jornalismo. Então deixe de falar coisa que você não conhece, que você não leu, que você não pesquisou, que você não estudou. Pare de mistificar tudo, de espiritualizar tudo. Saia dessa manipulação que está aí da New Age, da nova ordem mundial. Você está servindo de bucha de canão para um monte de canais que as pessoas vêm com a espiritualidade me falou, a espiritualidade me disse, não sei quem, um ente que ninguém conhece, que ninguém sabe o que é. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos levar a sério. O cérebro não foi colocado na cabeça para outra coisa, não, tá? Vamos ser bem tranquilos nessa parte. Essa série que nós estamos fazendo agora, eu vou chamar de Protocolo Gnóstico, nós vamos falar algumas coisas a respeito do que os gnósticos falaram e que a gente trazendo para o contexto atual, não tem, eu ainda não encontrei um livro ou um material que possa explicar o que nós estamos vivendo hoje como os gnósticos cristãos escritos. Confesso a vocês, ainda não consegui encontrar. Tá? Então, é preciso a gente ter muito cuidado quando a gente se propõe a fazer canais sérios, de estudos sérios. Quando, por exemplo, eu vou pesquisar sobre o que está falando o Mauro Biglino, o que está falando o Paul, eu acho que é Paul Wallis, ou coisa parecida, que escreveu livros como Escapando do Éden, Invasão do Éden, né? Enfim, Ecos do Éden. Esses caras se dedicaram a pesquisar determinadas coisas. Aí os caras hoje acham que leram um Pistia Sophia da vida e já, sabe, são mestres, doutores da lei. Né? São os mesmos
o qual Jesus chamou de hipócritas. Vós não entrais no reino dos céus e ainda impedis os outros de entrarem. Então tem gente que não vai fazer a ascensão e não vai permitir que outros façam, porque a função dele é impedir as almas, ou, melhor dizendo, os espíritos, as centelhas divinas, de retornarem ao pleroma. Ok? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: os gnósticos tinham uma crença, tá? Eles eram várias escolas, várias visões, mas algo eles tinham em comum, que era tentar explicar a origem de todas as coisas. Como explicar a origem do mal? Ok? Certo? Muito bem. Então, aqui atrás, eu fiz de propósito esse negócio aqui, que é para enlouquecer a cabeça dos que ficam alegando, não, é tudo simbólico, tá? Os ridículos da vida, tá? Que vivem no simbolismo, né? Hipócrita deles, que não muda nada na vida deles, que não altera nada na consciência deles, e ficam falando aí um monte de asneira que eles realmente não pesquisam, não querem pesquisar, não vão atrás, não correm atrás. Vai lá, hoje tem inteligência artificial, filhote. Aí no teu Zap, no teu... pesquisa, pergunta lá alguma coisa sobre gnose. Hoje você tem facilidade. Há 70 anos atrás, para você pesquisar algo, não era, não era fácil, não. Ou você ia numa biblioteca, ou você não sabia de nada. Né? Então, eu fiz esse desenho aqui, desenho não, né? Uma simbologia, para dizer para vocês o seguinte, tá? Existe toda a crença gnóstica, ela está pautada numa visão, tá? De que existia um lugar, o pleroma, certo? Um mundo de harmonia, um mundo de... Pleroma quer dizer plenitude, completude, portanto, o mundo da perfeição, o mundo da... Tá? Vocês vão entender isso porque os gnósticos obtiveram e se alimentaram de alguns elementos platônicos, neoplatônicos, a visão do Plotino, inclusive o Plotino vai ficar meio mordido e vai discutir com os gnósticos, porque ele achava que os gnósticos estavam utilizando algumas ideias, alguns termos dele para denotar ali que algumas coisas, correto? Né? Então, os gnósticos eram filósofos também. Então, parem de estar falando que os caras eram xamãs, eram místicos, eram uma coisa... Às vezes é uma coisa meio louca que o pessoal inventa, baseado de que esses homens entravam em êxtase. Fumavam um negócio do cigarrinho do capeta, ou tomavam uma ayahuasca, que já existia na época, né? Não sei se vocês sabem, mas a marijuana já existia, né? A cannabis existia lá na época da Bíblia, né? Inclusive, ele servia de incenso, é por isso que o pessoal ficava loucão. Estamos loucão aqui. É, olha, Deus está descendo numa nuvem, eu estou vendo ele e tal. Olha, ele vem, aí ele se senta na Arca da Aliança e fala comigo. É, entendeu? Hoje há pesquisadores que mostram que aqueles incensos queimados dentro aquele fumacê que era feito dentro lá da, da, da tenda do encontro no deserto, era um negócio do fumacê
do bicho lá, e os caras, nós estamos vendo, né? Certo? E aí os caras acham que os gnósticos eram o mesmo tipo de gente, era o pessoal que ficava meditando, au, au. E aí eles tinham visão, eu vi, eu vi. Né? Então, é por isso que a gente está vendo por aí, todo mundo vendo fenômeno. Né? Que na minha cidade eu nunca vi nem uma faísca de luz passar no céu. Mas tem lugar por aí que todo mundo vê tudo quanto é coisa. É ovoide, plasmoide, né? Esferoide, um monte de coisa, né? Aí alguns começaram a se empolgar, tá ET chegando, gente, galera, o ET tá chegando para resgatar nós, entendeu? Eles vão tirar todos esses governos aí de não sei da onde e vão implantar uma soberania de ETs na Terra. Meu, agora? Tudo bem. Mesmo, né? Você já imaginou a hipótese? Eu vou criar uma hipótese aqui, tá? De um dia as pessoas construírem um óculos capaz de que você colocando o óculos na vista, você consiga ver a realidade como ela é, o emaranhado energético que é, né? E você começar a ver que não tem nada de concreto, tudo é energia, tudo é frequência e vibração. Imaginou isso? Né? Correto? Né? Então, antes de você, né, dar um chilique, tá, sobre choque, vou aqui, porque a bichinha já começou a ficar doidinha, mas ela vai ficar. Tá? Pera lá, gente. Ai, aqui. Ela vai ajeitar. Devagarzinho ela se ajeita. Aqui, né? Então, antes de você dar um chilique, como diz o ditado popular, eu vou dar um chilique aqui, porque o tio Robson está demais, o tio Robson está criticando, o tio Robson está. Antes de você dar chilique sobre qualquer coisa, estude, pesquise, tá? Não é maldade do tio Robson, não, é porque as pessoas têm que parar com essa mania de querer achar que eu fiz uma leitura ali, sabe, ele leu um livro. Aí ele acha que ele, nossa, estou entendendo tudo. Tá? Então, os gnósticos eram filósofos. Sai dessa, meu. Tá? Você vai ver ainda hoje, né? Essa visão que eles tinham. Eles estudavam o pitagorismo, eles estudavam o Plotino, eles estudavam o neoplatonismo, o platonismo, e enfim, meu irmão. Não é? Então, dá para você dar uma maneirada aí, com esse chilique que vocês têm de, nossa, ó, o cara tá falando. O cara, não, eu estou falando porque eu pesquiso, eu estudo. Eu não fico dando aí opinião de cotovelo, não. Entendeu? Então, os gnósticos, esse diríamos assim, era o plano, certo? Era o mundo, era como Platão imaginava, mais ou menos, né? Que o mundo das ideias e o mundo das formas. Né?
certo? Então, aqui, eles identificavam que existia um ser chamado, que eles chamam de Uno, no Evangelho Gnóstico, na Gnose de João, tá? Que está ali nesse livro que eu mostrei agora há pouco. Então, eles colocavam lá, olha, está lá, tá? Lá nos escritos de João, nos textos de Nag Hammadi, ele vai explicar, Jesus vai explicar muito bem o que é o Uno, o que é a mônada. Então, tá, tem lá, e nos outros escritos também. É só ler, meu filho. Entendeu? Então, quando eles fizeram esta visão, né, eles entenderam algumas coisas. Tá? Eles criaram um sistema de crenças que vem desde do processo da teodiceia, isto é, da origem dos deuses, até a origem do humano, do ser humano na Terra. Tá? E os gnósticos são aqueles que mais se aproximaram de uma explicação convincente a respeito disso. Só tem 2 livros até hoje que eu consegui ver e encontrar alguma lógica. Os gnósticos, quase que 90%, e o livro de Urântia, que eu considero ali uns 40%, 50% de algumas coisas interessantes, que tem um sentido até lógico, mas muito também meio que uma mistura de ideias cristãs, esotéricas e uma cosmologia que beira o ridículo, mas tudo bem, cada um acredita no que quer, né, meu irmão? Certo? Então, quando eles criaram isso aqui, esse conceito, então eles viram a origem dos aeons. Ah, quem são os aeons? Bem, aeons você pode chamar do que você quiser. Eu entendo os aeons como seres de natureza fractal, tá? Mas eles me ensinaram uma coisa que era o seguinte: nada precede a matéria, então não existe nada que não tenha precedido da matéria. Então essa busca que os seres humanos têm de tentar fazer o seguinte: mas se existe o Uno, da onde o Uno começou a existir? Bem, primeiro, se essas perguntas você vai fazer na sua vida, você não vai encontrar resposta mesmo, não, filhote. Não te ilude, que ninguém vai encontrar essa resposta. Porque se você está querendo descobrir a origem de tudo, você não vai encontrar essa resposta baseado no seguinte: quando chega bem aqui no Uno, você vai perguntar, mas quem criou o Uno? Aí bem, meu irmão. Aí você tem que tomar mesmo uma ayahuasca forte, de 10 por 7, 10 por 8. E aí você toma e você senta numa cadeirinha e espera o baque. Entendeu? Uma hora você vai encontrar com algum ser que vai lhe explicar: olha, é o seguinte, cara. Ninguém sabe de fato o que aconteceu, não. Ninguém tem muita noção das coisas. Se você pegar o livro de Urântia, por exemplo, porque tem um bocado de gente fanática do livro de Urântia, não sei se você sabe, né? Nos Estados Unidos até a igreja já tem, certo? Então, no livro de Urântia é impressionante como os seres que ditam o livro diz o seguinte: se você pesquisar lá no site deles, eles dizem: não sabemos. Não sabemos. Tem um monte de coisa que eles simplesmente não sabem. Eles falam de coisas filosóficas que se uma pessoa lê
e ela não tiver uma mentalidade, ela vai entrar em estado de choque. Eles explicam como é que vai surgindo, igualzinho os gnósticos. Eles explicam lá quem era entendeu? Quem era só que eles chamam, os gnósticos chamavam de Uno, eles resolveram chamar esse ser de eu sou, que não tem nada a ver com o eu sou lá da Bíblia. Eles explicam que esse termo eu sou é apenas um termo filosófico, porque eles inclusive falam que a filosofia existe em todas as realidades existentes, né? Então eles vão falar de vários mundos, né? Vão falar dos universos, dos sete universos, do super universo, do universo mestre. O que é que você eles vão explicam o que existe o sou. Aí você vai perguntar, e o que existe antes do eu sou? Não sabemos. Então é de uma temeridade alguém achar que vai encontrar resposta sobre a existencialidade de tudo, né? Nem quando você morrer, meu querido. Mesmo que você chegue aqui no Pleroma, eles com certeza irão lhe dizer o seguinte: olha, se você chegar lá no Pleroma, suponha, você chegar no Pleroma e diz assim, existe um ser chamado Elelete lá no Pleroma. Aí você chega lá e diz assim, ou então você resolve falar com Bitos, o pai. E aí você chega lá e diz assim, ei, quem é o Uno? Aí eles vão explicar, né? O Uno, a mônada, é isso e tal. Né? Jesus explicou também. Aí de lá você resolve dizer assim, mas o que é que veio antes do Uno? O Beatles, a Barbelô, o autogerado vão olhar para você e dizer, meu filho, não sabemos. Então eu acho que essa busca desmedida das pessoas por respostas é que gerou as religiões, porque todas vieram oferecendo um prato de lentilha para você muito saboroso e dizendo a resposta está aqui. E não está. Né? A resposta não está na Bíblia, a resposta não está nos textos ugaríticos, nos textos de Corã, nas tabuletas sumerianas, não está nos escritos gnósticos, no livro de Urântia, no livro de Cumbre, nas cartas de Cristo, não está. Essa resposta não existe no, na Helena Blavatsky, nem no Allan Kardec, não existe, querido. Você está bebendo de uma água que fizeram você beber para tentar explicar algumas coisas da existência que ninguém consegue mais falar. Então não adianta você vir com perguntas ridículas. Geralmente os ateus, os agnósticos vão dizer o Uno, daí o que é o Uno? Depois antes do Uno, o que é? Bem, a vantagem de ser ateu é a única. A vantagem é de questionar tudo e de dizer que não acredita em nada, porque tudo não tem resposta para eles. Nunca vai ter respostas suficiente para eles. Eles são materialistas, na grande maioria, e acham que a explicação está toda na matéria, na matéria. Acabou. Tá? Certo? Então é muito mais fácil ser, tá? É muito mais fácil ser ateu, certo? Do que ser gnóstico. Porque os gnósticos tentaram, pelo menos, encontrar algo, tá? Dentro de um contexto que eu já falei, para explicar a origem da nossa realidade. Eles não estavam preocupados em encontrar a resposta para a origem de tudo. Eles não estavam procurando
resposta para tudo, ele estava procurando resposta para a realidade nossa. Tá? Então, os aeões, eles são seres, né? Eles são seres, alguns vão dizer que é anjo, não, não é anjo. Tá? E se você entender anjo como um ser etéreo, você está caindo também no ridículo. Tá? Caindo no ridículo. Se você for estudar hoje os textos, como eles devem ser estudados, tanto bíblicos como não bíblicos, você vai ver que esses supostos anjos, alguns vão defender a ideia de que eles eram seres extraterrestres, e outros vão defender a ideia de que eles eram simplesmente humanos. Tá? E de que eles eram uma espécie de semideus. Inclusive, eu já falei aqui num vídeo que quando Justino de Roma foi falar, mandou uma carta para Antonino Pio, que era o imperador romano, ele resolve dizer o seguinte para o Antonino Pio: não, por que nós estamos sendo perseguidos mesmo? Aí, porque o nosso, e ele estava se referindo a Jesus, não é diferente dos seus. O nosso é igual aos seus. Então, ele estava dizendo que Jesus era igual a Asclépio, tá? Era igual a tantos semideuses que existiam. E ele fala lá, Zeus não teve vários filhos, um que foi crucificado, o outro que fazia curas, o outro que fez isso, fez assim. Pois é, o nosso é parecido com o de vocês, é semelhante ao de vocês. Então ele está dizendo o quê? E esse texto é reproduzido por Eusébio de Cesareia na história da Eclesiástica, mostrando que Justino disse a Antonino Pio: olha, Jesus não é diferente dos filhos de Zeus. Em tese, o que ele estava dizendo, Jesus é um semideus. A maioria desses seres que aparecem eram semideuses. Então só existe duas vertentes para você entender. Eu vou dar três vertentes para você entender essas questões aqui. Ou você vai pelo caminho de que eles eram, tá? Extraterrestres, e tudo no que isso implica. Ou você vai pelo caminho de que eles eram meros semideuses, tá? Portanto, eles eram, né? Ou você vai pelo caminho de que eles eram simplesmente humanos mesmo, tá? Ou supra-humanos, que é o que vai dar no mesmo lá no, certo? O que vai dar no mesmo sobre se eles eram semideuses, né? Ou você pode optar por ir pelo caminho do simbolismo. Eles não eram nada. Isso eles eram seres etéreos, seres assim de energia pura, de não sei o que, não sei o que. Você pode ir pelo caminho que você quiser. O problema é descobrir se você está sendo fiel ao texto dos gnósticos. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Você está sendo fiel ao texto gnóstico? Quando você interpreta uma coisa? Eu prefiro ir pelo caminho de entender que tudo que eles estão falando a respeito dessa realidade aqui, e que o cristianismo nasceu, né, os cristãos nasceram aí nas suas variadas formas, a partir das concepções grego-romanas. Tá? Portanto, o Justino vai dizer exatamente para Antonino Pio: imperador, Jesus é muito parecido com Hermes, com
com Asclépio, com não sei quem mais, com não sei quem mais, ele vai falar isso aí mesmo. Ele é que vai falar. Tá? Então, eu prefiro fugir dessa teoria misticista dessas coisas e prefiro ir por um caminho muito mais, tá, de que esses seres, de fato, existem como tal. Alguns chamam eles de inorgânico, porque inorgânico eles queriam dizer que eles são seres meio sintéticos. Eles não são seres biológicos como nós. Tá? Alguns falam, certo? É. Mas você não pode transferir toda a crença dos gnósticos para a ufologia, acreditando que tudo é ufólogo. Hoje você está vendo que tudo está indo por esse caminho mesmo. Depois que as tabuletas da Suméria apareceram, muitos estudiosos optaram por entender a Bíblia, os textos, né, de Qurã, os textos ugaríticos, os textos sumérios, a partir de uma visão de que existiam seres, né, supra-humanos ou semideuses ou seres que não pertenciam à nossa realidade humana. Existe hoje uma variada pesquisa a respeito disso. Mas isso não é tudo. Pelo amor de Deus. Quando eu digo Deus aqui, eu não estou me referindo ao Deus da Bíblia, né? Estou falando do Deus incógnito, do Deus desconhecido. Então, se você cai no mundo do misticismo, você cai num beco sem saída. Se você cair nessa ideia apenas da ufologia, achando que tudo agora são seres de outro planeta, seres de outra galáxia, seres de não sei da onde, eu não sei onde você vai parar com isso. Tá? Apesar de que é possível que esses seres sejam de fato de uma outra realidade, mas não de um outro planeta, de uma outra galáxia, porque eu não acredito nisso. E não vou ser cometer crime contra a minha própria consciência para falar o que as pessoas gostam de ouvir. Tá? Então, quando os gnósticos explicaram o pleroma, tá? Eles disseram que aqui era um mundo de luz. Tá? Então você está vendo aqui, ó, certo? Só que chega um momento em que a luz ela fica confinada a um limite, ela não consegue atingir tudo. Então há uma parte que vai ficar fora dessa luminosidade e tinha um limite para separar e conter. Preste bem atenção. Existia um limite para separar esta realidade aqui desta realidade para cá. Ok? Então, esta realidade aqui era separada pelo Horus. A função de Horus era ser o limite, esse círculo aqui, tá? Era ser o limite aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Ele é o limite, porque a função dele é separar daqui, tá? E conter o resto. Certo? Quando você vê, por exemplo, a figura da cruz, que eles também vão dizer crux, né? Que a cruz seria esse limite aqui, é porque você vai ver que, se você comparar a cruz aqui, tá?
Vamos comparar a cruz com o tal, tá? Esse aqui, certo? Bora lá. Então você vai ver que a função é separar, certo? Separar e ao mesmo tempo conter, certo? Então a cruz era também usada nesse aspecto aqui para descrever um pouco essa separação aqui. Existia uma separação. E o Horus tinha a função isso. Tá? Fazer a contenção aqui e, além de separar daqui, a função de conter aqui. Certo? Então, quando a Sofia, que eles dizem que não é pessoal, a Sofia não existiu, pessoal. Ela é uma figura mítica, criada, foi uma invenção. Né? Então, quando a Sofia sai daqui, tá? Eu vou botar bem aqui um negócio que eu falei de propósito isso aqui, né? Vocês vão pensar que é um pombinho, né? Quando ela sai daqui, parecido uma navezinha, né? É proposital, tá? Então, quando ela resolve sair daqui, que ela faz essa trajetória bem aqui, o que é que acontece? A Sofia bate no limite. Tá? Ela se choca com o limite. Puf! Ok? E essa região toda aqui, em escuro aqui, essa região era chamada de, tá? Tohu, no hebraico, caos e Kenoma. Imagina você, certo? Imagina você que que aqui os aeões disseram assim, olha, ninguém deve se afastar daqui, ninguém deve cruzar o limite. Ok? Os aeões viviam no mundo da perfeição, então, portanto, eles resolveram criar o Horus exatamente para fazer a contenção da luz e separar, tá, a luz, a ordem do caos. Separar a plenitude do Kenoma, tá? O pleroma do Kenoma. Kenoma era o vazio que existia, e esse vazio não quer dizer a ausência de matéria, tá? Tohu, caos, Kenoma, não é ausência de matéria, ok? Então chega o momento em que, ao se chocar aqui, a Sofia, parte dela, tá? Ela queria, né, fazer ela resolveu gerar, quando ela se choca aqui, partes da Sofia são lançados em direção a isso aqui. Tá? E ela resolve que ela queria gerar sem a contraparte dela. No momento em que ela, por uma paixão, tá, própria, tá, ela resolve gerar um ser, tá, que tinha corpo de serpente e cara de leão, né? Então vocês imaginam esse ser, ela cria esse ser, gera esse ser,
emana esse ser, é melhor, a expressão é emanação, tá? Ela emana esse ser, e o que é que acontece? Ela tenta esconder esse ser daqui. O problema é que não é o que acontece. Quando ela vê que a coisa é feia, é perigosa, ela resolve esconder ele numa nuvem e lança ele fora e joga ele aqui no caos. Ele vem para cá. Por isso que o nome dele, Yaldabaoth, em algumas traduções, dizem que ele é chamado o Deus do Caos. Certo? É o Deus do Caos, Sakras, Deus dos cegos. Por quê? Porque se isso aqui é escuridão, tá? A luz não penetrou aqui, não é que isso aqui seja ausência de matéria, isso aqui é um vazio, tá? Ou você pode chamar isso aqui de vazio, mas a palavra não seria correta no sentido de que não é ausência de matéria. Então, quando a Sofia choca para cá, ela é um aeon, vamos lembrar aqui, ela é parte do Uno. Então, na medida que ela se choca para cá, ela gera esse ser aqui, e depois coloca fora ele para essa região aqui, ele pega, tá, os elementos da Sofia, ok? Tá? Certo? E ele resolve criar o nosso sistema aqui, ó. Esse sistema aqui. Tá aqui a nossa terrinha, os 7 céus, com Urano aqui, ó, com Saturno aqui, e aqui é o paraíso, porque aqui é uma região intermediária. Vocês vão entender à medida que a gente continuar estudando isso. Então, a Sofia não volta para cá para o pleroma, ela fica nessa região retida aqui. Parte dela, chamada Sofia escura ou Sofia Arcamote, cai para cá e se torna Anima Mundi. O que quer dizer a alma do mundo? Porque o Demiurgo vai pegar exatamente os elementos da mãe dele e vai criar o nosso sistema aqui. Essa é a nossa realidade. Tá? Alguns estudiosos hoje falam que o centro o pleroma, né? O centro do pleroma seria o centro da galáxia, ok? Tá? Não creio, mas faça uma imagem para a gente se aproximar o mais próximo possível disso e suponhamos que seja. Tá? Então essa outra região aqui, né, ainda tinha um pouco da luminosidade do pleroma, mas chegou a parte escura aqui. Tá? Então é nessa parte aqui que o Demiurgo vai criar todo o sistema. E vai entregar o domínio dos 7 céus para os arcontes que ele vai criar, que são seres ciborgues, né? Préter biológico, não são totalmente biológicos, mas eles não são seres sintéticos no sentido de que são... O termo ciborgue quer dizer apenas que eles foram criados, programados para determinadas coisas e que é essas coisas que eles cumprem. Então eles começam a governar aqui, certo? Já mexeu de novo, tá? E esse ato de governo, os arcontes são chamados de governantes, tá? Eles criam também, certo, um sistema que eles vão fazer aqui, ó. Eles vão também criar um limite, os 7 céus, por isso o Saturno é aonde está o Demiurgo, tá? O Demiurgo. E aí, meus amigos, eu vou dar uma mexidinha aqui, só para a gente... Tá? Então, vou mexer aqui um mexidinha. Então, vocês verão, tá,
que o que eu estou abordando aqui é fazendo uma síntese, tá? Fazendo uma síntese. Deixa aqui a... Estou tentando parar aqui ela, mas tá difícil, pessoal. Pensa num negócio chato essa bichinha aqui, tá? Então, eu queria falar isso para vocês e mostrar isso aqui para vocês, porque isso é o que a gente tenta mostrar didaticamente para as pessoas. Não adianta ficar fazendo firula, tá? Que não vai funcionar. Tá? A gnose tem que ser levada a sério e ser observada a partir de um contexto. O que é que eles pensavam? Por que que os gnósticos tentaram explicar a origem de muitas coisas? Então, no próximo vídeo que eu fizer, a gente já vai falar, vamos ler um texto, vamos continuar estudando isso aqui no quadro, ok? Então, eu espero que vocês possam acompanhar a gente nesses próximos estudos, nessa próxima série, tá? A gente vai abordar vários assuntos, inclusive, vários aspectos de outros assuntos que não são simplesmente assuntos gnósticos, ok? Mas que têm a ver com a gnose cristã, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.